Olá, criançada do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Olha, já estamos na segunda semana, segundo fim de semana de dezembro e nós continuamos com o tema Feliz Natal para todos! Mas não é Natal ainda, tio? Eu sei que não é, mas esse mês, já falei na semana passada, a gente vai falar de Natal, de assuntos de Natal. Nós vamos celebrar o Natal esse mês todo. Natal significa celebrar Jesus, o maior presente de Deus. Como que é mesmo? Olha, Natal significa celebrar Jesus, o maior presente de Deus. Deus nos mandou Jesus para nos salvar, por isso que a gente fala que ele é o maior presente de Deus. E esse mês, o nosso versículo diz exatamente isso. Vamos dar uma olhada no versículo? Ele está em João, capítulo 3, versículo 16. Aqui a gente está usando a versão NVI. E ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só relembrando, Filho unigênito quer dizer Filho único. Não pereça significa não morra. Então Deus nos deu aquele Filho único, para que todo mundo que crê nele não morra, mas vai ter uma vida eterna junto com Deus, lá no céu. Olha que espetáculo! Vamos lá, a nossa história de hoje é sobre uma moça, na verdade uma jovem, uma jovenzinha, adolescente até, para falar a verdade para vocês. Ela era adolescente quando aconteceu isso. Muitos de vocês já ouviram falar sobre ela. O nome dela é Maria. Isso, Maria, aquela Maria, mãe de Jesus, sabe? Essa mesmo. Olha só. Antes dela ser mãe de Jesus, Maria era uma menina, digamos assim, comum, com um nome comum, que morava numa pequena cidade comum, que era noiva de um carpinteiro comum também, chamado José. Um monte de coisa comum na vida da Maria. E Maria, ela amava e confiava em Deus de todo o coração, de uma forma muito especial. Mas no meio dessa vida comum da Maria, aconteceu um negócio incrível, incomum, extraordinário. Um dia Maria estava lá na casa dela, eis que acontece essa coisa incomum. Apareceu um anjo para Maria. Sim, um anjo. Se você viu a história da semana passada, se não viu, veja. Mas se você viu, também teve um anjo que apareceu. Tá virando moda esse negócio de aparecer anjo, né? O anjo Gabriel apareceu para Maria. E aí, vou ler para vocês aqui na Bíblia o que foi que o anjo Gabriel disse para Maria. Está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 28. O anjo chegou, pera aí que eu vou até fazer a voz do anjo Gabriel, que eu conheço ele, eu sei. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. A Maria ficou assim, né? Que é isso? Que esse cara tá aqui na minha sala? Ela deve ter ficado assim. Imagina o susto da Maria. Do nada aparece o anjo Gabriel lá e fala para ela que ela é agraciada. Como assim, né? O Senhor está com você, agraciada, abençoada, feliz. Ela ficou naquela situação, Gabriel percebeu, né? O anjo percebeu e falou para ela assim, vou continuar lendo aqui, mas o anjo disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Nossa! A Maria, ela ficou muito surpresa e ela ficou mais confusa, inclusive. Ela nem era casada, ela era novinha. Ela era noiva do José, mas não era casada ainda. Ele falou que ela ia ter um filho, mas aí ela então perguntou para o anjo, né? Que história é essa de eu ter filho, eu não sou casada?
E aí, vou continuar lendo aqui lá no livro de Lucas, capítulo 1, o que o anjo falou para ela. Então ele diz, já não vou mais fazer a voz do Gabriel: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá como uma sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Olha o que o anjo Gabriel falou para ela. Terminou dizendo, nada é impossível para Deus. Para explicar que ela ia ficar grávida, mesmo sem ainda ser casada. Ia ser por obra do poder de Deus. E ele contou, inclusive, que a Isabel, se você não viu a semana passada, veja, na história conta que a Isabel, que já era idosa, ela ficou grávida e o anjo falou para Maria que a Isabel já estava grávida há 6 meses. 6 meses de gravidez. Então, a Maria ouviu isso do Gabriel, ficou sabendo que a Isabel, que era parente dela e que era idosa, ia ter um bebê, que era uma coisa que parecia impossível. Bom, aí o que você acha, garotinho, que a Maria fez, como ela se sentiu? Ela ficou desesperada, ela chorou, ela cantou, ela ficou alegre, ela ficou com medo. Vou ler para você o que está escrito aqui, no capítulo 1, versículo 38 de Lucas. Olha o que ela falou para o anjo Gabriel, a Maria falando: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, a Maria estava dizendo para o anjo Gabriel que sim, ela aceitava, ela cria naquilo que o anjo Gabriel estava falando para ela. E depois disso, bom, aí o Gabriel foi embora. A gente não sabe se ele ficou, tomou um lanche, fez alguma coisa, mas ele foi embora. E aí depois que ele foi embora, garotinha, garotinho, o que você acha que a Maria fez? Será que ela foi dar uma volta na rua, foi se divertir, foi arrumar as malas para ir viajar e visitar a Isabel? O que você acha? O que você acha? Isso aí, se você falou que ela foi visitar, se preparar para ir visitar a Isabel, é exatamente isso que aconteceu. Então, ela foi e fez uma viagem. A Isabel morava numa outra cidade, então a Maria se ajeitou, se arrumou e foi lá visitar a Isabel. A Maria, então, sabia que a Isabel entenderia o que estava acontecendo com ela, que era uma coisa maluca, extraordinária, né? Incomum, porque a Isabel também teve uma experiência extraordinária, incomum. Então eu vou ler para vocês aqui, no livro de Lucas, capítulo 1, os versículos 42 e 43, que fala o que aconteceu quando a Maria chegou e encontrou a Isabel na casa dela. Em alta voz exclamou, a Isabel falando isso: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar, a mãe do meu Senhor? Nossa! Gente, é muita coisa incrível nessa história. A Isabel, naquele momento, já sabia que a Maria teria um filho. Ela disse, aqui em Lucas 1, 44, 45, logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos. Então Isabel falou para Maria, olha, quando você falou, oi Isabel, oi, logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E aí a Maria ficou muito feliz porque a Isabel cria na promessa de Deus que ele mandaria o Salvador. Maria também
e ali as duas se encontraram, elas estavam vivendo aquele momento extraordinário. Maria ficou tão feliz que ela cantou para o Senhor. E eu vou ler para vocês aqui o que está escrito lá em Lucas 1, 46 e 49, que é esse cântico de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Então isso foi o que a Maria cantou louvando a Deus, e ela se alegrou demais, porque ela confiou no Senhor. E nós também podemos confiar, ou melhor dizendo, nós podemos escolher confiar em Deus. Nós podemos acreditar que Deus tem um bom plano para as nossas vidas, igual a Maria acreditou. E se nós fizermos isso, nós seremos capazes de ter essa mesma alegria que Maria teve quando as coisas não saem como nós esperamos. Por exemplo, quando a situação está difícil, quando você está triste. Se nós escolhemos confiar que Deus tem um bom plano para nós podemos ter essa alegria. Garotinho e garotinha, lembre-se dessa frase. Celebre, ou seja, comemore, festeje. Celebre, porque Deus tem um plano. Celebre porque Deus tem um plano. A Maria, ela podia ver que o plano de Deus para ela era melhor do que o plano que ela mesma tinha feito para ela. E aí, ela simplesmente escolheu confiar em Deus. E ela sentiu uma grande alegria, porque ela confiava que o plano de Deus era bom. Olha que coisa incrível. Vamos orar, vamos falar com Deus? Fecha o olho, endireita o corpinho e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa história maravilhosa do dia em que a Maria foi visitada pelo anjo e ficou sabendo que ela seria a mãe de Jesus, a mãe do nosso Salvador, a mãe do Salvador do mundo. E nós sabemos que ela ficou com medo, que ela ficou confusa, que ela não tinha certeza das coisas, mas ela escolheu confiar, porque ela sabia que o teu plano para a vida dela era um plano muito bom. Então nos ajude a também confiar que o Senhor tem um bom plano, o melhor plano para as nossas vidas. E quando nós estivermos numa situação difícil, que a gente se lembre que o Senhor cuida de tudo, que o Senhor cuida de nós e que o teu plano para nós é muito bom. Nós te agradecemos por esse amor tão grande e porque o Senhor cuida das nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos e te louvamos. Amém. Muito bem, garotinho e garotinha. Olha que história incrível. De novo, segundo domingo que já tem coisas incríveis, incomuns acontecendo. Imagine que ainda vai acontecer dentro desse mês de dezembro. Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Não se esqueçam, Maria escolheu confiar. Você também deve escolher confiar no plano de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!